Há uma grande polêmica quando se fala de escatologia bíblica, ainda mais quando se refere em que momento se dará o arrebatamento da igreja. Veremos então duas opiniões que defenderá duas teses distintas da volta de Cristo. A primeira opinião escatológica será do pastor Elias Soares de Moraes, que apresentará a visão pré-tribulacionista, que defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e o mesmo irá expor o erro teológico do pós-tribulacionismo. A segunda opinião escatológica será do pastor César Cavalcante, que apresentará a visão pós-tribulacionista, que defende que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada depois da grande tribulação. E o mesmo irá expor pontos contra o pré-tribulacionismo. Já quero dizer que o vídeo ficará um pouco longo por causa das explicações teológicas. Começaremos a ouvir primeiramente a opinião teológica do pastor Elias Soares de Moraes, que é pré-tribulacionista, que dará contrapontos ao pós-tribulacionismo. Vamos para o vídeo. Porque será uma ótima. Nós vamos começar com a leitura do texto de Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 em diante. E por que vamos ler este capítulo? Porque na visão pós-tribulacionista, essa grande multidão que aparece aqui, eles dizem e afirmam que é a igreja que vem da grande tribulação. E por esta razão, como a igreja está na grande tribulação, isso é uma prova, e eles acham que isso aqui é uma prova cabal, de que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos ler o texto? Está escrito assim: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Olha, vou repetir. Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Glória a Deus. Minha filha, eu estava lendo esse texto, ela se emocionou e nos emocionamos juntos, porque é muito lindo isso aqui, é muito lindo. Bom, mas a parte mais tocante de tudo isso está na pergunta que o ancião fez, um dos anciãos, e depois a resposta que ele mesmo deu. Olha o que ele diz. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha a resposta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Bom, com base nesta confissão, nesta afirmação, o pós-tribulacionista, ele usa esse texto como uma criptonita para os pré-tribulacionistas. Então, dizendo, se a igreja não passará pela grande tribulação, eles fazem a seguinte pergunta: quem é, melhor, esta grande multidão, que são milhares e milhões de todas as tribos, línguas, nações e tal? E eles dizem, aqui não está falando só de judeu, aqui é tribos, nações e línguas e tal. Quem são? Porque a Bíblia está dizendo que eles vieram de grande tribulação. Então, muitos pré-tribulacionistas têm se calado diante desse texto, mas nós estamos agora devolvendo a gentileza. E eu fiz questão de anotar e eu quero ler para não perder nada do que me foi dado. Em Apocalipse 7, 9 a 17, a igreja ou os crentes da tribulação, segundo os é a igreja melhor. Em Apocalipse 7, 9 a 17, a igreja ou os crentes da grande tribulação, segundo os pós-tribulacionistas, está no céu. Então preste atenção, porque essa cena aqui não acontece na terra. Porque onde estão os 24 anciãos, basta você ler o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. E onde estão também os 4 seres viventes, que são os mesmos seres viventes que aparecem em Ezequiel capítulo 1, estão no céu. Veja que eles estão diante do trono. Olha lá, ó, versículo de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Portanto, e ainda mais, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus. Portanto, não tem como dizer que essa cena aqui não está acontecendo no céu. Essa cena está se desenvolvendo no céu e não na terra. Pois é, vamos continuar. Mas de acordo com a mesma visão, então veja que no capítulo 7, a igreja ou os crentes da grande tribulação, segundo os pós, está no céu, porque essa grande multidão aqui, dizem eles, está no céu. Só que agora, vamos lá. Mas de acordo com a mesma visão pós-tribulacionista, haverá um bate-volta. Vocês sabiam disso? Que a visão pós-tribulacionista acredita no bate-volta? Como assim? Bom, eles acreditam que a volta de Jesus não será em 2 fases. Se não será em 2 fases, será em uma fase só, será de uma vez só. Ele veio uma vez, morreu, agora ele prometeu voltar, e ele voltará depois da grande tribulação, de forma visível, com os seus anjos, vai reunir os escolhidos, vai arrebatar os mortos, ou melhor, ressuscitar os mortos, e com o corpo glorificado, e transformar os corpos dos vivos, e os vivos serão levados até as nuvens. Só que depois das nuvens, o pós-tribulacionista não acredita que eles vão até o céu, mas acredita que dali da nuvem, eles estão aqui de volta. Então é um bate e volta. Bate lá nas nuvens e volta para a terra. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Me corrija, porque na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. E essa é uma das razões porque eu não sou pós-tribulacionista, porque esse argumento, essa afirmação, bate de frente com aquilo que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ora, se é para levar, e ele está preparando a casa do Pai, para que esse bate e volta? Então, a teologia da visão pós-tribulacionista é a teologia do bate e volta. Portanto, fica na metade do caminho. Eu não vou aqui ironizar, né, como alguns até ironizam,
mas aí volta de novo para a terra. Então, é assim, ó. Aí tem uma curva ali, tá todo mundo de volta aqui. Agora, se ela passou a chegar até aí, depois voltar para cá, para que subir? Aí chegou um que teve a ilação de dizer o seguinte: eles subiram até as nuvens, os mortos, para receberem corpos glorificados e os vivos também. Só que aí desfaz tudo que está construído e o que foi prometido pelo Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja que a incorruptibilidade, a imortalidade, a glorificação não é no ar. Eles já levantam, como Jesus ressuscitou incorruptível, imortal, com corpo glorificado. Mas vamos continuar. Então, de acordo com a mesma visão pós, haverá um bate-volta. Ou seja, a igreja não vai para o céu. Jesus, de acordo com eles, vem de uma forma visível, com os anjos, ressuscita os mortos e os conduz juntamente com os vivos até as nuvens. E dali mesmo, sem subir aos céus, voltará com eles para a terra e estabelecerá o reino milenial, passa 1000 anos aqui com eles, depois vem o juízo final, a nova Jerusalém que desce do céu, e os salvos continuarão aqui na terra, reinando esse reino milenial. Então percebe que não há um momento, durante esses mais de 1000 anos, a igreja indo para o céu. A igreja indo para o céu. A pergunta que fica é a seguinte: como a igreja da grande tribulação pode estar no céu, uma vez que, de acordo com a visão pós-tribulacionista, ela nunca subiu ao céu? Se ela nunca subiu ao céu, é o bate e volta. E esta cena do capítulo 7 está se desenrolando no céu. E eles afirmam que aqui é a grande multidão da igreja que está no céu. A pergunta que fica é: em que momento ela foi para o céu para estar ali ao redor do trono, ao redor dos anciãos, ao redor dos 4 seres viventes, prostrada e adorando ao Senhor? É essa pergunta que eu quero deixar para o pós-tribulacionista. É a igreja da grande tribulação que está aqui? Se é, então, a igreja da grande tribulação, e a igreja, então, passou pela grande tribulação, e só depois ela foi assunta aos céus, e aqui está o registro, a minha pergunta é: em que momento ela subiu para o céu? Estão entendendo? Em que momento? Então, vou repetir. A pergunta é: como a igreja da grande tribulação pode estar no céu, uma vez que, de acordo com a visão pós, ela nunca sobe ao céu? Tem uma saidinha. A única saída seria a seguinte: a única opção é dizer que são as almas deles que estão lá. Ora, se são as almas, então Jesus ainda não voltou. E esses mártires não foram ressuscitados. Porque depois do arrebatamento, nós não teremos almas no céu. Teremos corpos glorificados, as almas, mas com corpos glorificados. Se lá temos então almas desencarnadas, fato é que ainda não ocorreu a ressurreição, porque Jesus ainda não voltou. Mais uma batata quente, mais um problema. Então, veja, a única opção é dizer que são as almas deles. Ora, se são as almas, então Jesus ainda não voltou. E esses mártires não foram ressuscitados. Logo, não pode ser a igreja ressuscitada da grande tribulação. A pergunta continua: essa grande multidão é a igreja arrebatada da grande tribulação? E se é, quando é que essa igreja foi para lá? Uma vez que a teoria pós-tribulacionista é a teoria do bate e volta e não vai para o céu. Procure na teologia pós-tribulacionista o momento que a igreja vai para o céu. Você está me entendendo? Então você que estava aí em dúvida, fique firme na visão pré-tribulacionista, porque no pós você não vai para o céu. É a teoria do bate e volta. Eles colocam uma igreja no céu que nunca foi. Que nunca foi. Porque Jesus, quando volta aqui para a terra, ele vem para fazer juízo contra as nações e para estabelecer o reino milenial. Então fica esta questão. E enquanto isso não acontece, no próximo vídeo nós vamos apresentar aqui a posição. Acho que ontem falei um pouco sobre isso,
Mas fica aí essa questão para o pós-tribulacionista, que gosta de usar este argumento contra os pré-tribulacionistas. Mostre então para mim, em que momento a igreja foi para o céu, depois da grande tribulação? Em que momento? Depois, olha só, depois, porque se é a igreja da grande tribulação, tem que ter um momento em que ela foi para o céu, depois da grande tribulação. Você está entendendo? Então, se dizer que, por exemplo, só as almas dos... Não tem como. Ou você vai ter que arrumar duas fases, ou você vai ter que confessar que esse texto aqui não serve para o argumento pós-tribulacionista. Não tem como defender o pós-tribulacionista com esse texto. Sem mais delongas, agora iremos acompanhar a visão pós-tribulacionista com o pastor César Cavalcante, do qual trazerá contrapontos ao pré-tribulacionismo. Acompanhe o vídeo. Sou o pastor César Cavalcante, estou gravando esse vídeo para explicar para você por que eu me tornei pós-tribulacionista. Quando eu me converti, eu era da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus, a crença, que Jesus Cristo voltará antes da grande tribulação, uma crença muito mais, até mais espiritual, na minha opinião, porque Jesus pode voltar tipo agora, entende? E porque, estudando a Bíblia, enfim, por que eu abandonei o pré-tribulacionismo e creio que Jesus voltará depois da grande tribulação. Muita gente me pergunta, para quem não sabe, eu tenho um programa que tem acho que 16, 17 anos no ar, de perguntas e respostas todos os dias. Hoje são 2 edições diárias, 2 horas por dia, respondendo perguntas de ouvintes. E uma das perguntas mais frequentes é essa: Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? E, desculpa o fundo, aí vocês vão ouvir, temos em reforma aí, mas, e eu sempre explico, e tal, mas muita gente fala, não, pastor, mas e esse texto, mas a Bíblia, mas a igreja, o pastor e tal, tudo mais. Então eu resolvi gravar um vídeo, mas veja só, eu vou dar aqui algumas razões, um pouco mais de meia dúzia de razões bíblicas, tá? Mas a ideia desse vídeo não é causar polêmica ou chamar para debate e tal. Se você quiser contestar esses pontos que eu vou deixar aqui, não tem problema algum, desde que você me chame então para uma conversa. Vem aqui, a gente senta juntos e a gente pode debater aí quanto tempo a gente tiver para entendermos melhor essa questão. Então, primeira razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo nunca disse na Bíblia que sua volta seria secreta. Esse é o primeiro ponto. Jesus nunca disse que a sua volta seria secreta. Mateus capítulo 24, versículo de número 30, quero mostrar aqui para você o próprio texto, Mateus capítulo 24, versículo de número 30. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, vamos lá, Mateus 24, 30. Jesus diz o seguinte aqui nesse texto. Vamos lá. Peraí, Mateus 25, 24. Agora sim, Mateus 24, 30 diz o seguinte: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens com poder e grande glória. E todos os povos da terra. Isso é a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Tá certo? O retorno de Cristo em glória. Tá? Então, a primeira coisa é que Jesus nunca disse que ele voltaria de uma forma secreta. Um outro texto, deixa eu pegar aqui outra Bíblia, um outro texto que eu posso trabalhar juntamente com esse, por exemplo, é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que vai dizer mais ou menos, basicamente a mesma coisa, veja. E eis que vem com as nuvens. Tá? Esse aqui vem com as nuvens, é basicamente a volta de Cristo no arrebatamento lá nas nuvens e tudo mais. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então, a primeira coisa, o primeiro sinal de que Jesus Cristo, a volta de Cristo, ela acontece depois da grande tribulação,
E é um erro básico que os pré-tribulacionistas têm, de que a volta de Cristo ela é secreta. Jesus Cristo nunca disse em lugar nenhum da Bíblia que a sua volta seria secreta. Mas veja, em Mateus capítulo 24, versículo 44, vou colocar aqui agora numa versão digital da Bíblia, porque eu quero mostrar para você, fazer aqui uma rápida exegese, nada muito longo, mas em Mateus 24, versículo 44, porque, vamos lá, o pré-tribulacionista ele fala o seguinte: não, mas a Bíblia fala que Jesus vem como ladrão, né? E ladrão você não espera, tal, tudo mais. Então, vamos lá. Em Mateus 24, 44, que é esse texto lá, que ele vem com 43, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o texto aqui, a palavra hora significa, nós não sabemos o momento da vinda de Cristo. Não é que o ladrão vem em secreto, entendeu? E aí não tem como saber, porque aí é uma prova de que a vinda de Cristo é secreta. Não, o que Jesus está falando aqui é que a vinda dele é como um ladrão que vai arrombar a porta, que vai chegar estrondando com tudo, mas você não sabe a hora que ele vai chegar. Então, a questão da volta secreta de Cristo foi um problema para mim, e quando eu percebi que Jesus nunca disse que ia voltar em secreto, essa é uma razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Razão número 2, coloca aí, número 2. A Bíblia diz que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja só acontecerá depois da revelação do anticristo. Vamos lá. A Bíblia diz que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja só acontecerão depois da revelação do anticristo. Para isso, eu te convido a ler comigo o texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vem comigo aqui no texto, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos lá, Filipenses, Colossenses, vamos lá, Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz assim, presta atenção. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, ou por epístola, como se viesse de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes... O que não será assim? Vamos lá. A volta de Cristo, a vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. A volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Agora veja, muita gente fala assim, não pastor, mas aí é no começo da grande tribulação. Não é. O pré-tribulacionista, ele acredita que quando Jesus arrebata a igreja, fica um tal do governo mundial durante 3 anos e meio, e no fim de 3 anos e meio é que vai ser revelado que aquele é o anticristo. Agora vamos continuar lendo aqui para você ter uma ideia. Não será assim, sem que antes aconteça, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A palavra manifestar aqui, essa palavra manifestar no texto grego, é o X da questão. Por quê? Vou continuar lendo o texto. O qual se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que eu dizia quando ele estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da iniquidade da injustiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Quer dizer, então a revelação do anticristo, o anticristo primeiro é revelado para depois a igreja de Cristo ser arrebatada. Então fica muito claro no texto que primeiro a Bíblia diz que o iníquo vai ser revelado para depois, então primeiro é o anticristo e depois vem o arrebatamento da igreja. E o texto termina lá no versículo 15 falando da perseverança dos salvos. Portanto, irmãos, estai firmes e tal, tudo mais. Tá? Terceira razão pela qual
eu deixei de ser pré-tribulacionista? É porque essa é muito simples, muito rápida. Não existe nenhum texto na Bíblia que divide a volta de Jesus em dois eventos diferentes. O pré-tribulacionista, ele precisa acreditar que Jesus vai voltar duas vezes. Um de maneira secreta e outro de maneira pública. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Imagina que eu digo para você o seguinte: eu vou na sua casa, você mora lá no interior, eu vou até a sua casa para buscar, sei lá, seu filho para estudar. Aí eu busco o seu filho. E aí daqui 7 anos, agora é 2020, em 2027, eu volto lá com o seu filho. Quantas vezes eu fui à sua casa? 2. É uma questão lógica, meu Deus do céu. Mas o pré-tribulacionista, ele entende o seguinte: não, Jesus vai vir uma única vez, por quê? Jesus não diz que vai voltar 2 vezes, ele só disse que vai voltar uma vez. Então o pré-tribulacionista precisa dizer o seguinte: Jesus volta uma vez, mas em 2 etapas, em deixa eu lembrar, do jeito que o pré-tribulacionista fala, é uma vinda em 2 fases. Em 2 fases. A primeira fase é secreta, a segunda fase é pública. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum das Escrituras. Quarta razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo disse que a sua volta seria depois da grande tribulação. Vem comigo, Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Mateus 24, versículo de número 29. E leia comigo esse texto. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Entende? Então, capítulo 24, versículo 29 e 30, e logo depois da tribulação ou aflição, que é a mesma palavra no texto grego, é só pesquisar, tá? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos verão. Então, a quarta razão é que Jesus Cristo disse que ele volta depois da grande tribulação. Aí o pessoal fala assim: não, pastor, mas essa tribulação aqui, ela é lá do ano 70. Então, mas vamos lá, o sol escureceu no ano 70? As estrelas caíram do céu no ano 70? Os eventos cósmicos aqui aconteceram no ano 70? Não. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação que nunca houve e que nunca haverá na Terra, desde que Deus criou o homem. Então é a grande tribulação. E a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. Ele volta. Quinta razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo disse que o arrebatamento da igreja seria depois da grande tribulação. Mesmo texto, vamos lá. Capítulo 24, versículo 29. Depois da aflição, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Segue lendo o texto. E todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora se liga no 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos. Então, volta de Cristo nas nuvens, arrebatamento da igreja. Quem são os escolhidos? Dos 4 ventos da terra. Então, de uma a outra extremidade irão para o céu. Então, quinta razão, Jesus Cristo disse que o arrebatamento da igreja seria depois da grande tribulação. Sexta razão, na última taça da ira de Deus, Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Claro, acho que quase ninguém faz uma leitura linear disso, você precisa interpretar o texto, enfim, não é o assunto aqui. Mas a última taça ou o último cálice, dependendo da sua versão, a Bíblia diz que as montanhas seriam aplainadas. Quer dizer, na última taça, a Bíblia diz que as montanhas seriam aplainadas. Deixa eu explicar isso e o que isso tem a ver com Cristo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 17. E aconteceu que o 7º anjo derramou sua taça no ar, e o santuário projetou-se uma voz grave que vinha do trono, que se exclamava: está consumado. Imediatamente correram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto.
Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a Terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades, as nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, que fez beber o cálice do vinho, e todas as ilhas, se liga no versículo 20, e todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Presta atenção. Pastor, o que tem a ver essas montanhas sendo aplainadas? É que lá em Isaías capítulo 40, versículo de número 3, existe uma profecia da chegada do Messias. E nessa chegada do Messias, capítulo 40, versículo 3, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo as veredas para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte outeiro será abatido, será aplainado aqui, e tudo que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Esse texto ele tem 2 cumprimentos. Um em João capítulo 3, a voz que clama no deserto é João, e outro em Apocalipse 16. A voz ali é do anjo, o som é de trombeta e os montes todos são aplainados para a chegada de Jesus. 7ª razão, para esse vídeo não ficar muito longo, pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Então eu sempre fui pré-tribulacionista, mas eu deixei de ser lendo melhor a Bíblia, percebendo essas questões. 7ª razão, o 5º selo mostra salvos que foram mortos durante a grande tribulação. Vem comigo em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9, e você vai perceber essa verdade. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses caras foram mortos por causa do amor da palavra e o amor à palavra de Deus, provavelmente dentro do período da tribulação que está acontecendo aqui. Então esse pessoal morreu durante a grande tribulação. 8ª razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Deus permitiu ao dragão, lá em Apocalipse capítulo 13, lutar contra os santos que estavam na grande tribulação e vencê-los. É muito interessante esse texto. Apocalipse capítulo 13, vem comigo aqui na Bíblia, versículo de número 7. Apocalipse 13, versículo de número 7. Olhei, vem a besta que sobe do mar, tal, fala sobre essa besta. Vamos lá. E foi-lhe permitido, só um pouquinho antes, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar contra o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Essa besta fala blasfêmias sobre Deus. Versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são os santos? Quem são os santos? É o pessoal que não foi arrebatado. Não, eles não têm nada de santos. Então, qual é a razão? Essa é a 8ª, né? Oitava razão. Deus permitiu ao dragão, a besta lá, fazer guerra contra os santos e vencê-los. Quer dizer, esse pessoal foi morto, dando testemunho de Cristo, e Deus permitiu que eles morressem na batalha dentro da grande tribulação. Deu-lhe poder sobre toda a tribo, Deus deu poder para o dragão, toda tribo, língua e nação. E adoraram todos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Entendeu? Então, essa é a 8ª razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. 9ª razão, e a gente vai terminando aqui, vou terminar em 10 ou 11, sei lá. A igreja da grande tribulação recebe um lugar privilegiado no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, eu já mostrei o capítulo 6, né, pessoas que foram mortas na grande tribulação, mas aqui no capítulo 7, versículo de número 9, diz assim, depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais se prostraram diante do trono, dizendo amém, louvor.
E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está assentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e os seguirá, e os servirá de guia para a fonte das águas. Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Agora veja só. Esses caras, esse pessoal de toda tribo, língua, povo e nação, eles estão diante de Deus num lugar de privilégio. Eles estão diante do Cordeiro e o Cordeiro se assegurará que eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Eu vou inferir aqui. Parece que na grande tribulação eles passaram fome e sede. Por quê? Porque não aceitaram o sinal da besta. E quem não aceita o sinal da besta não pode vender, não pode comprar. E Deus, aliás, Cristo, o Filho, ele se assegura que eles nunca mais terão fome, que eles nunca mais terão sede. Existe um tipo de privilégio para a geração que passa pela grande tribulação, professando o nome de Cristo, que tem o seu nome escrito na testa, que não aceita a marca da besta. Então, a igreja passa pela grande tribulação, alguns morrem na grande tribulação, Deus permite que alguns morrem, Deus permite um certo êxito do dragão contra eles, tá certo? Faz parte do plano da salvação, e essa igreja arrebatada recebe um lugar de destaque diante do trono do Cordeiro. Última ou penúltima, Jesus disse que os escolhidos estariam na grande tribulação. Jesus Cristo disse, com todas as letras, que os escolhidos estariam na terra, no meio da grande tribulação. Para isso, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo de número 22. Vamos lá. Cadê? 24, versículo 22. Porque haverá, 21. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso aqui não é o ano 70, gente. Não é o ano 70. É uma tribulação que nunca houve nem nunca vai haver. Essa é a grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Os escolhidos estão dentro da grande tribulação. Tá? Última razão, era para ser 10, mas virou 11, né? Última razão pela qual eu me tornei pós-tribulacionista. O arrebatamento e a ressurreição de Jesus acontecem ao soar da última trombeta. O último texto que eu apresento para vocês é Coríntios capítulo 15, versículo 51. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos. Ele está dizendo, nem todo mundo vai morrer, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. A transformação é na hora do arrebatamento. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mortos ressuscitando, ressurreição. Vivos sendo transformados. A glorificação do corpo, que é o arrebatamento da igreja. Só tem uma questão. Aqui, ó, dá uma olhada aqui. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Existe uma série de 7 trombetas na Bíblia. E a Bíblia diz que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecerá apenas na última trombeta. Tá certo? Gente, eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Não quero aqui propor um debate, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser conversar a respeito comigo, que seja presencial, a gente senta numa mesa, eu posso transmitir isso pelo YouTube, não tem problema nenhum, e vamos pensar a respeito da volta de Cristo, pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Eu apresentei 11 razões pelas quais eu deixei de ser pré-tribulacionista e passei a entender que, na verdade, a igreja atravessará a grande tribulação. Tá certo? Espero ter contribuído, chamado você para pensar um pouco. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. E aí, qual é a sua opinião? Você acredita que a igreja não passará pela grande tribulação e será arrebatada, como acredita o pastor Elias Soares de Moraes?
Ou você acredita que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada após a grande tribulação? Eu quero lhe dizer que o motivo deste vídeo é para que nós possamos se aprofundar cada vez mais nas Escrituras Sagradas, pois aqui não há disputa de quem é o dono da verdade. Haja vista que quero deixar bem claro que tanto o pastor Elias Soares de Moraes como o pastor César Cavalcante, eles são amigos. Inclusive, eles fazem juntos o programa Crescendo na Fé, que é um programa de esclarecimento bíblico. Então deixa aí no seu comentário, você é pré-tribulacionista, você é pós-tribulacionista? Independente de tudo isso, nós sabemos que Cristo irá voltar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.